O milionário fica em choque ao ver a mendiga negra chegar como uma deusa. Victor nunca imaginou que seu mundo de brilho e poder poderia desmoronar numa tarde qualquer. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando ele atravessava aquela praça caótica. No meio da cidade onde a desigualdade gritava em cada rosto, em cada esquina. A praça estava lotada de gente apressada, vendedores ambulantes gritando suas ofertas, crianças correndo entre o lixo e o calor sufocante. Victor, ajeitado no terno caro, cabelo impecável, caminhava com um olhar vazio que só a rotina do luxo pode criar. A vida dele era assim, perfumada, cheia de festas, carros e contratos, mas vazia, um tédio liso cortando as veias. Até que ela apareceu. Yara surgiu do nada. Não foi uma chegada comum, foi algo quase sobrenatural. O pano sujo das suas roupas negras parecia dançar com o vento, enquanto ela se movia pela multidão com uma calma que congelava tudo ao redor. Os olhos dela, aqueles olhos! Eram duas chamas profundas, carregadas de uma força que inventava silêncio no meio do barulho. Ela era uma mendiga, isso todo mundo via. Mas havia uma beleza crua e assustadora em cada linha do rosto dela. Uma presença tão intensa que parecia exigir respeito. Victor parou. O coração dele bateu forte. O peito como se fosse explodir. As mãos tremiam sem que ele entendesse por quê. O mundo inteiro sumiu. Só existia Yara ali. Ela olhou direto nos olhos dele. Não tinha medo, não tinha vergonha. Apenas um olhar que devorava, que desnuda, que revela o que ele tentava esconder. O vazio, a insegurança, a solidão. Um instante congelado, onde ele viu além da sua rotina vazia, viu o gosto amargo do seu próprio coração de pedra. Os murmúrios da praça cresceram. Pessoas paravam para observar a cena. Uns cochichavam, racismo e admiração misturados na voz. Outros, só surpresa. Uma mulher disse baixinho: "Como ela tem uma força que não é desse mundo." E um homem mais velho comentou, quase assustado: "Esse olhar cala. Parece que ela sabe tudo sobre a gente." Victor mal conseguia respirar. Algo dentro dele chamava para perto. Yara não era apenas um rosto perdido no chão. Aquela mulher carregava segredos, mistérios entrelaçados em sua história. Uma história tão cheia de sombras que parecia tocar o âmago do próprio destino de Victor, embora ele ainda não tivesse ideia do quanto. Com uma decisão súbita, ele se aproximou com passos tíbios, quase implorando sem saber. Queria entender o que havia por trás daquela beleza obscura, daquela força silenciosa. Yara sorriu, mas não um sorriso comum. Era uma curva nos lábios que guardava algo perigoso. Um convite para entrar no mundo onde o brilho do dinheiro não iluminava. Victor sentiu que as paredes do seu castelo de luxo começavam a ruir. Que a superfície falsa da sua vida escorria, revelando um abismo de... Ele queria fugir, mas ao mesmo tempo não conseguia. Yara trazia a promessa de sentido, de confronto com a verdade que ele escondia latejando no peito. Mas quando ele achava que podia tocar um pouco da alma dela, veio a revelação. Algo tão pesado, tão inesperado, que ameaçava não só a relação deles, mas o que ele sempre acreditou sobre sucesso, poder e felicidade. Yara não era só uma mulher em desespero. Ela carregava uma herança obscura. Ligações que cruzavam com as raízes de Victor e o confrontavam de forma brutal. O dilema consumia Victor. Arriscar sua fortuna, seu status, sua segurança, por uma chance de amor, real, verdadeiro, que desmontava tudo? O que ele estava disposto a abrir mão para preencher o vazio que nem o dinheiro podia alcançar? Enquanto o sol caía, espalhando sombras sinistras pela praça, o silêncio entre eles dizia mais do que 1000 palavras. Yara guardava um segredo que podia destruir ou libertar, e Victor sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. O quê? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor fendeu a distância entre eles, o coração pulsando como um tambor a mil. Ele queria entender. Queria saber o que havia por trás do olhar dela. Mas no instante em que ele se aproximou, algo aconteceu. Um grito, um clamor que cortou o ar como uma faca. Yara virou-se abruptamente. Os olhos dela se arregalaram e sua expressão se trancou. Victor seguiu seu olhar. Na entrada da praça, uma mulher gritando, seu corpo pequeno envolto em roupas esfarrapadas, mas com um brilho de desespero. Ela apontava para um grupo de homens que se aproximava, raivosos e vorazes. O cheiro de conflito pairava como um nevoeiro pestilento. É ele! É ele! A voz da mulher ecoou, e a multidão entrou em pânico. Naquele momento, Victor percebeu que a mulher não estava apenas gritando. Estava gritando o nome dele. Victor, você precisa ouvir. O mundo ao redor dele começou a girar. O clamor aumentou. Os murmúrios tomaram forma. O que está acontecendo? Ele mal sussurrou. Yara olhou para ele e a força que antes era quase palpável agora estava repleta de tensão. Você precisa ir. Agora. Ela pegou o pulso dele firmemente, seus dedos frios como aço. Os homens se aproximavam, as expressões deles revelando uma mistura de fúria e determinação. Victor tentou puxar o braço, mas Yara não soltou. A multidão ao redor estava em uma cacofonia de vozes, dizendo coisas que ele não conseguia entender. Mas então, uma palavra se destacou. Traidor! Um golpe na superfície. A mulher que gritava se aproximou, e o pânico lhe tomou o rosto. Ele está envolvido. Ele é um deles. As últimas palavras dela cortaram Victor como uma lâmina. O que ele estava dizendo? O que estava acontecendo? E a revelação caiu como uma bomba. Yara não era apenas uma mendiga. Ela tinha uma conexão com aquele grupo. O olhar dela, antes desafiador, agora estava cheio de uma estranha mistura de tristeza e compreensão. Victor, você precisa saber. Eles sabem sobre você. A dor se espalhou pelo corpo de Victor. Os homens que se aproximavam eram conhecidos dele, amigos, aliados, mas também faziam parte de algo sombrio. Algo que ele nunca imaginara estar enredado. Uma rede de corrupção e tráfico. E Yara era a chave. Ela sabia da verdade que Victor havia enterrado sob camadas de riqueza e poder. Uma verdade que ele havia ignorado, mesmo quando ela gritava para ser ouvida. Ele sentiu o chão desmoronando sob os pés. Todo o seu mundo estava desmoronando. Yara, o que você quer dizer com isso? Ele quase gritou, sua voz falhando. Por que você não me disse antes? Mas antes que ela pudesse responder, os homens estavam quase ali, e a praça se transformou num campo de batalha. Victor sentiu o impulso de correr, mas algo o segurava. Yara, aquela mulher que entrara na vida dele como um furacão, a única que de alguma forma fazia o peito dele ardido e a mente turva. Um dos homens olhou para Victor, e a expressão deles era como a de um predador prestes a atacar. Você não pode ficar aqui. Você precisa decidir, Victor. O caos à sua volta aumentava, a multidão correndo e gritando, mas tudo parecia distante. Somente Yara e aqueles olhos ardentes ocupavam a mente dele. Aquela cena impregnada de desespero, a enorme revelação sobre o que ele pensava que sabia, o que ele pensava que era. Ele lutava para entender onde estava a verdade, onde estava o erro. Mas ao olhar para Yara, uma incerteza crescia. Ela era desde sempre um mistério, e agora parecia ser a porta para um abismo. Você não pode mais fugir, gritou. Uma escolha se aproximava, uma bifurcação no caminho. O que ele estava disposto a arriscar, e enquanto o caos se intensificava, o que estava por vir poderia desmoronar não apenas o que ele conhecia, mas a própria essência de quem ele pensava ser. Victor sentiu o pulseiro da decisão cravado na pele, e no fundo, ele sabia,
Nada jamais seria como antes. Victor sentiu seu coração disparar, ao mesmo tempo em que a confusão dominava sua mente. Ele olhava para Yara, que agora estava pálida, os olhos arregalados em uma mistura de medo e desespero. Ele conseguia ouvir o caos ao redor, mas tudo o que importava era a conexão que havia se formado entre eles. E então, como um relâmpago, veio a revelação. Um dos homens que se aproximava, com uma expressão de raiva corroborada pela multidão. Não era um estranho. Era Rafael, seu melhor amigo. O homem que sempre esteve ao seu lado nas festas, nos negócios, em todas as vitórias. O mesmo que agora tinha um olhar cheio de desdém e condenação. "Victor!" ele gritou, fazendo seus olhos percorrerem a praça ameaçadora. "Você não pode negar isso." Aqueles olhos, o mesmo olhar que um dia havia compartilhado risadas, agora transparecendo uma traição profunda. "O que você está fazendo, Rafael?" Victor mal conseguia falar. "Yara é uma mentirosa." Rafael interrompeu, seu tom cortante ecoando. "Ela está tentando te puxar para baixo, Victor. Você acha que ela se importa com você? É só uma mendiga, um lamento da cidade." Aquilo o atingiu como um soco no estômago. Yara, a mulher que havia trazido cor ao seu mundo cinza, estava sendo reduzida a um epíteto vazio. Mas antes que ele pudesse defender a mulher que virara seu centro, algo inesperado ocorreu. A mulher que havia gritado no início se aproximou a passos largos. Não parecia mais assustada. Sua expressão agora estava determinada. "Ela não é uma mendiga!" gritou, sua voz ecoando no tumulto. "Ela é a filha do Dr. Almeida, o homem que denunciou a corrupção daquela organização. A verdade está escondida para proteger você." O caos parou por um instante. As palavras dela reverberaram através da multidão como um eco. Um murmurinho coletivo tomou conta dos presentes. Olhares de incredulidade cercavam Yara, que agora segurava a mão de Victor com mais firmeza. Mas seus olhos estavam marejados, revelando uma dor profunda. "Não é verdade, Yara." Victor respirou pesadamente. A mente dele girava, tentando processar tudo. O que ela realmente era? Ele olhava para ela, mas o mundo ao redor parecia ter se tornado um borrão. "Por que você não me contou?" Ela não respondeu. Em vez disso, os homens começaram a se mover novamente. O pânico se reiniciou, a destruição estava voltando e o caos se misturava com uma nova verdade. Era uma linha tênue entre a salvação e a condenação. "Se você não quer perder tudo, saia agora!" gritou Rafael, agora com uma preocupação que misturava amizade e desespero. Victor estava paralisado. A tempestade de emoções em sua mente parecia não ter fim. Ele olhou para Yara, e ali, naqueles olhos ardentes, encontrou não só beleza, mas também um abismo de segredos e dor. Foi então que uma explosão ressoou ao longe. Luzes começaram a piscar, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Todos gritaram, se movendo em todas as direções, e a praça se transformou em um campo de batalha entre a humanidade e a verdade escondida. "Yara, o que está acontecendo?" A pergunta escapou dele como um sussurro. O impacto da revelação pesava em seu coração. Mas antes que ela pudesse responder, outra onda de multidão o empurrou para longe dela. Ele se virou, desesperadamente tentando voltar, mas a pressão da fuga o arrastou para longe. Os gritos misturados com a explosão de sirenes alucinaram seus sentidos. Tudo ao redor parecia estar desmoronando, e a única certeza que restava era o olhar de Yara, carregando o peso de sua verdade e todos os segredos que ela não havia compartilhado. Enquanto ele perdia a distância dela, uma única realidade cravava em sua mente. Nada era o que parecia. E agora, a única pergunta que permaneceu foi: quem era realmente Yara? E até onde Victor iria para descobrir? A vida dele nunca mais seria a mesma. Mas a cada segundo, mais segredos estavam por vir. E a verdade poderia custar mais do que estava disposto a pagar. O caos se espalhava pela praça enquanto Victor lutava para encontrar Yara novamente. Ele se sentia como um náufrago em meio a um mar revolto de emoções. Os gritos,
os rostos aterrorizados, tudo tornava a cena mais surreal. O cheiro de medo pairava no ar, e a única imagem que ele queria era dela, aquela mulher que havia entrado em sua vida como um furacão. Yara, onde você está? Seu coração martelava no peito, mas a visão dela parecia se esvanecer, e ele não conseguia suportar a ideia de perdê-la. Ele se virou, procurando entre a multidão. O que havia se tornado do que antes era só dinheiro e festa? Agora a vida dele estava à beira de um abismo. Não posso perder isso, não posso. Victor pensou enquanto seus pulmões queimavam de tensão. Então, uma explosão acontece ao longe. O som era como um trovão, e ele mal teve tempo de processar. O pânico se espalhou mais rápido que o fogo. Gritos, pessoas correndo em todas as direções. Tudo virou um caos total. E no meio da confusão, ele escutou um grito familiar. Um grito que cortou a multidão como uma faca. Victor! Era Rafael, seu melhor amigo, mas o olhar dele era frio e calculista. Você precisa vir comigo, ele gritou, puxando-o pelo braço. É uma armadilha. Yara te manipulou para se meter no meio disso. Victor sentiu seu coração despencar. O que você está dizendo? Yara não é isso. Mas Rafael não parecia ter tempo para discutir. Você não entende. Ela é parte de algo muito maior. O médico, a corrupção, tudo se conecta. Você pode ser o próximo. Os olhos de Rafael estavam cheios de uma urgência que fez Victor hesitar. O que ele estava dizendo fazia sentido, mas algo dentro dele gritava que tudo aquilo não era verdade. Ela não é uma inimiga. Você não sabe o que realmente se passa. Victor respondeu, mas a palavra inimiga ecoava na mente dele. Algo dentro de si se partia. Era Yara, não poderia ser. Nesse momento, uma nova onda de pessoas avançou. A mulher que havia gritado antes conseguiu se aproximar mais uma vez e gritou novamente. Victor, você não pode confiar nele. Rafael sempre esteve a serviço deles. As palavras dela ecoaram em sua mente. Ele olhou para Rafael, que começou a perder a calma, a tensão pulsando no ar. Isso não faz sentido, Rafael. Você não estaria aqui se não estivesse envolvido em tudo isso. Mas antes que qualquer um pudesse argumentar, uma nova explosão aconteceu, agora muito mais perto. As luzes da praça piscaram, e Victor, em meio à confusão, viu uma sombra se movimentar velozmente pelas costas de Rafael. Era Yara. Mas algo estava errado. O olhar dela não era mais de determinação, era de dor. Ela parecia um fantasma em meio à destruição. Yara, Victor desceu abruptamente. Mas antes que chegasse perto, houve um clarão intenso. O chão tremeu. Ao seu redor, tudo era gritos, fumaça e caos. E quando a poeira começou a baixar, as pessoas se afastaram. O que Victor viu naquele momento foi devastador. Yara caída no chão, seu corpo contorcido e sangrando. A multidão parou, e tudo ficou em silêncio. O som do desespero cortava o ar. E então, no meio daquela cena horrível, Yara olhou para ele, seus olhos ainda cheios de um brilho que parecia desafiador. Victor, a verdade é... Ela não conseguiu terminar. Com aquele último suspiro, Victor sentiu seu coração quebrar. O que estava acontecendo? Ele nunca viu Yara tão vulnerável, tão exposta. E então, para seu choque absoluto, Rafael se ajoelhou ao lado dela, a mão pressionando a ferida de Yara. E antes que ele pudesse entender, disse com um sorriso amargo. Você teve sorte, Victor, mas você nunca soube a verdade sobre ela, nem mesmo quem ela realmente é. As últimas palavras de Rafael reverberaram dentro dele como um eco. Yara não era apenas uma mendiga. Havia algo mais profundo, algo que mudaria tudo. Nesse momento, com o olhar de Yara se apagando gradualmente, Victor percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam se revelando. Mas a verdade poderia ser muito mais dolorosa do que ele estava preparado para enfrentar. No fundo, uma pergunta permanecia. Quem realmente era Yara? E a revelação poderia custar mais do que ele estava disposto a pagar. Yara, a vida dela se apagando diante dele. O medo enraizou-se no peito de Victor. Ele sentia a respiração cada vez mais difícil,
como se as paredes ao seu redor se fechassem. O caos ao redor tornara-se um borrão de gritos e fumaça, mas sua mente só conseguia focar nela. Yara, não me deixe, ele sussurrou, mas as palavras pareciam se perder no turbilhão. Rafael estava ao lado dela, a pressão na ferida, mas aquilo parecia mais um ato de desespero do que de compaixão. Victor, precisamos sair daqui. Ele puxou o amigo, a mão segurando firme o braço de Victor, mas este se solta, o olhar fixo em Yara. Yara, escute, podemos sair juntos. Me diga o que fazer. A voz dele estava desesperada. Ela piscou lentamente, um gesto frágil, mas poderoso, como se estivesse tentando se manter presente naquele momento. Victor. A palavra escapou como um sopro, e então tudo mudou. Uma combinação de luz e ruído irrompeu no ar. Um estrondo ensurdecedor, como se o chão estivesse se abrindo sob eles. Era uma explosão, mas não era qualquer explosão. Um breve instante de claridade e, em seguida, tudo desmoronou. A praça virou um campo de destruição. O grito de horror se transformou em um grito coletivo. A multidão se dividiu, correndo em todas as direções, e Victor foi lançado para trás. Derrubado por uma onda de corpos em pânico, ele se levantou, mas a visão de Yara desaparecendo em meio à fumaça e ao caos fez seu coração quase parar. Victor, o que está acontecendo? A voz de Rafael soou distante, mas antes que ele pudesse responder, uma figura emergiu entre a poeira. Era a mulher que havia gritado antes. Seus olhos estavam agora mais penetrantes, quase ferozes. Você não entendeu, Victor. Yara não é quem você pensa que é. Ele a olhou, confuso, e no mesmo instante ela apontou para Yara, que agora estava em pé, mas não sozinha. Ao lado dela estava um homem, alto e imponente, com um ar de autoridade que fazia a multidão hesitar. E então a verdade começou a se desenrolar. Yara é a filha do Dr. Almeida, mas não só isso. A mulher continuou, o corpo tremendo de emoção. Ela é a chave de todas essas revelações. O escândalo, a corrupção, tudo isso se conecta a ela. E você, Victor, é mais envolvido do que imagina. As palavras batucaram no peito de Victor. Ele olhou para Yara, tentando entender. O que você está dizendo, Yara? É uma espiã? O pesadelo piorava. O que mais ele não sabia? Mas Yara já não tinha a mesma aura. Com um olhar que misturava dor e determinação, ela se moveu até Victor. Você não entende. Eu não sou uma vilã. Ela estava tremendo, lágrimas nos olhos. Eu vim aqui para te proteger da verdade. Mas agora não sei mais o que fazer. A conexão deles tremeu, e no instante em que se inclinou para tocá-lo, um grito se ergueu da multidão. Rafael a interpelou. Você me disse que estava do lado certo. O que você escondeu de mim, Yara? As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, mas cada nova informação apenas acrescentava mais confusão. O homem ao lado de Yara, com uma expressão séria e fria, aproximou-se dela e sussurrou. Você precisa escolher de que lado está. E naqueles segundos, algo estourou em seu coração. A ideia de que tudo tinha sido uma grande manipulação. O que era amor? O que era lealdade? Nesse momento de pura tensão, com a cidade em chamas ao redor, Yara ergueu os olhos, e o que encontrou neles não eram apenas dúvidas, mas uma ponta de esperança, mesmo em meio ao desespero. Entretanto, o impacto da revelação pairava no ar, uma sombra prestes a engolir tudo. Victor sentiu que sua vida vivida até aquele momento estava prestes a se desintegrar. Havia um abismo diante dele. E enquanto os ecos da explosão se afastavam, a única pergunta ressoava claramente em sua mente. Até onde a verdade estava disposta a levá-lo? Victor sentiu seu coração disparar. A tensão no ar era palpável. Ele olhava para Yara, que parecia prestes a desmoronar. O caos à sua volta sentia-se distante, como se uma bolha os isolasse do resto do mundo. Diga algo, Yara, ele implorou, as mãos tremendo enquanto tentava estabelecer a conexão. O desespero transparecia em seu olhar.
Então, enquanto o homem ao lado de Yara sobichava e Rafael insistia com urgência, um estrondo interrompeu o momento. A praça tremia e uma fumaça negra começou a se espalhar por toda a parte. O caos novamente dominou. "Para onde você está olhando?" Rafael gritou, mas Victor não conseguia desgrudar os olhos de Yara. Mas o que acabou de acontecer foi como um filme distorcido. A fumaça iluminava, e quando ela se virou para olhar por cima do ombro, Victor viu algo que parecia impossível. Uma tatuagem, um símbolo em seu pescoço. Era o mesmo símbolo que ele tinha em sua própria pele. A revelação desceu como um balde de água fria. Um nó apertou-se na garganta dele, e sua mente girou. "Yara, eu também tenho isso", ele murmurou, confuso. Não era uma coincidência, era uma conexão. Ela hesitou, e o homem ao seu lado franziu o senho. Um brilho de entendimento em seu olhar. "Você não sabia que estavam ligados?" ele disse, a voz baixa, mas imperturbável. "Ela é sua irmã." A verdade bateu como um raio. Victor não conseguia entender. Como isso era possível? Ele sempre se sentiu sozinho. E, de repente, Yara, a mulher que trouxe luz a seu mundo, era sua irmã? Não, não podia ser. "Você está mentindo!" gritou Victor, olhando para Rafael, buscando explicação. Mas as reações mudaram a velocidade de tudo. A multidão começou a se agitar. As palavras trocadas entre as pessoas eram repletas de dúvida e espanto. "Não sou a vilã, Victor!" Yara exclamou, sua voz agora cheia de emoção. "Eu tinha que te proteger. Você não tem ideia do que a família Almeida passou. O que eles fizeram para nos separar." Ela estava ofegante, e o desespero a tornava ainda mais bela. O homem ao lado dela segurou pelo braço. A espinha dela tremia. "Foi por sua segurança, Victor. Estávamos sendo observados. Sua vida estava em perigo. Viver na sombra é sempre melhor do que expor a verdade." "A verdade?" Victor repetiu, o coração acelerando. "Você é minha irmã e nunca me contou?" A explosão das respostas tornou-se uma tempestade. O homem começou a gritar, seus olhos escaneando a multidão. "Vocês não têm ideia do que está por vir. O que eles querem de vocês? A matança." As palavras dele foram interrompidas por um novo estrondo, muito mais próximo. Uma nova onda de furor se espalhou pela praça, enquanto figuras encapuzadas surgiam entre a fumaça, com armas em punho. O pânico dominou novamente, e as pessoas começaram a correr. As máscaras e capuzes eram símbolos de um poder de quem Victor não fazia ideia. A situação se tornava cada vez mais surreal. Victor sentiu que o chão sob seus pés estava se esvaindo. Não era só uma luta por amor ou lealdade. Era uma batalha ao ver algo muito maior. Uma guerra invisível que agora não só o envolvia, mas a sua família. A verdade escondida por tantos anos. "Você não pode confiar neles, Victor!" Rafael gritou, agora mais próximo. Mas a raiva em seus olhos havia se esvaído, dando espaço a uma preocupação genuína. "O que eles querem é acabar com você. Precisamos fugir." Corações acelerados, olhares entrelaçados. A revelação da relação entre Yara e Victor saiu como uma flecha. Mas agora era a luta pela sobrevivência. E enquanto o caos se intensificava, aquelas revelações só deixavam Victor mais confuso. "Eu não sei em quem acreditar," ele gritou, os pensamentos embaralhando-se em sua cabeça. "O que exatamente está acontecendo?" E ao lado dele, Yara segurou sua mão. "Apenas confie em mim, por favor. Temos que nos mover agora, o tempo está passando." Mas enquanto eles se afastavam, uma explosão final iluminou o céu, e Victor sentiu uma onda de desespero. O que mais ele não sabia? A verdade estava se desfazendo, e novas mentiras se formando a cada segundo. O futuro parecia tão incerto, tão assustador. Com o risco de serem pegos em um jogo maior do que imaginavam, ele piscou, tentando processar tudo, e a única pergunta que pairava na mente dele era: até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? Victor estava paralisado. O caos da praça ao redor dele parecia um filme em câmera lenta.
A revelação de que Yara era sua irmã reverberava em sua mente, tornando mais um peso no peito. Yara, isso não pode ser verdade, ele balbuciou, buscando respostas em seus olhos. Mas antes que ela pudesse falar, um estrondo sacudiu a praça, mais forte que qualquer explosão anterior. Victor virou-se para ver uma nuvem de poeira e fumaça se levantando em direção ao céu. O chão tremeu, e pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções, como se o espaço tivesse se tornado um campo de batalha. "O que está acontecendo?" ele gritou, tomando a mão de Yara. Mas outra explosão repentina fez o mundo ao redor parecer desmoronar. A multidão estava em pânico. Yara puxou Victor, tentando afastá-lo do epicentro daquela confusão. "Vamos, precisamos sair daqui." Ela estava mais pálida do que nunca, e seu olhar estava agora fixo em um ponto que Victor não conseguia ver. "Eles estão aqui. Precisamos ir." Rafael, que estava próximo, gritou para eles. "É uma armadilha, eles estão em todo lugar." A tensão atingiu seu auge quando mais figuras encapuzadas emergiram das sombras. O homem ao lado de Yara, que até então parecia ser seu protetor, agora mostrava um sorriso perfeito e cruel. "Ah, Yara, a peça final do quebra-cabeça está no lugar certo." Victor sentiu um frio na espinha. "O que você quer dizer?" Ele olhou para Yara, que estava agora com os olhos arregalados, uma mistura de desespero e terror. "Ela é a chave. Não só para você, mas para tudo." O homem girou, suas palavras se perdendo em meio à confusão. "E você, Victor? Primeiro teremos você." Victor piscou, o coração batendo acelerado. "Yara, o que ele está dizendo?" O medo o envolvia como uma névoa densa. Ele não sabia em quem confiar. A imagem da praça em desordem se desvanecia enquanto se concentrava em Yara. Mas antes que ela pudesse responder, a figura encapuzada se lançou na direção deles. "Não!" Victor rugiu, protegendo Yara com o corpo. O homem encapuzado atacou, mas algo inesperado aconteceu. Yara se moveu para se colocar entre eles. Ela ergueu as mãos e um brilho irrompeu delas, iluminando a cena sombria. A energia pulsante fez todos pararem por um instante, os olhares voltados para ela. "Só quero proteger vocês, Victor." Ela gritou, a luz brilhando intensamente, como um farol em meio ao caos. Mas a luz não era apenas uma defesa, era uma conexão, uma força que Victor nunca havia visto antes. Nesse momento de suspensão, a verdade mais devastadora apareceu. Yara não era apenas uma filha do Dr. Almeida, mas carrega o poder de toda uma linhagem. Sua verdadeira origem não era apenas ligada a um passado obscuro, mas a uma batalha ancestral entre forças ocultas que ele mal conseguia compreender. A revelação se fez clara como uma lâmina afiada. Com cada segundo, Victor percebeu que eles eram mais do que apenas familiares. Eram herdeiros de um legado sombrio. Mas antes que o impacto da verdade pudesse se a mulher da multidão, que sempre clamava desesperada, apareceu novamente. Ela olhou para Victor, o rosto coberto por uma máscara de dor. "Você precisa escolher, Victor. Ou você se junta a ela, ou você será o próximo." Victor sentiu a pressão no peito aumentar. A escolha agora não era apenas entre Yara e Rafael, mas entre amor e poder, entre a verdade e a vida. E no ápice da confusão, onde a luz da magia parecia brigar com a escuridão da corrupção, ele percebeu que nada seria como antes. Yara sorriu, mas um sorriso sombrio, enquanto seu olhar se voltava para o homem encapuzado. A conexão que ele tinha com ela agora parecia uma armadilha. O que ele estava prestes a descobrir poderia não apenas mudar suas vidas, mas transformar tudo ao seu redor de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. Com a adrenalina pulsando e a pergunta espinhosa na mente, até onde ele estava disposto a ir para saber a verdade? A praça desmoronava em uma nova realidade da qual ele não poderia amar. E essa realidade poderia custar mais do que a vida dele. O tempo parecia ter parado enquanto a luz emana da essência de Yara envolvia a praça como um manto brilhante. Mas no meio desse momento mágico e aterrorizante, algo se quebrou.
uma explosão maior do que todas as anteriores irrompeu. O céu clareou de modo abrupto, e a terra sob os pés de Victor e Yara tremeu com uma força implacável. E então, tudo escureceu. Victor sentiu o chão desaparecer, como se o mundo fosse sucumbir ao caos. Ao seu redor a multidão silenciou, cada rosto mostrado em medo, perplexidade. As máscaras, antes ameaçadoras, agora pareciam atormentadas. Ele segurou a mão de Yara, desesperado, mas o toque dela estava frio como aço. Victor, levante-se! Yara gritou, seu tom cheio de urgência. Mas quando ele olhou para ela, algo surpreendente aconteceu. A luz ao seu redor piscou e, em vez de iluminar, revelou uma nova face dela. O que ele viu não era a irmã desesperada, mas uma figura imponente, com olhos que reluziam uma intensidade quase sobrenatural. Eu não sou quem você pensa que sou. O quê? O queijo na garganta de Victor se apertou. O homem ao lado dela, um aliado até então, agora sorria como uma serpente. É hora da verdade, Victor. Nesse instante, o chão se rompeu sob eles, e uma sombra emergiu do espaço escuro, um brilho aterrador que orbitava em toda a praça. Victor sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? E então, a revelação chocante que ele jamais esperava. Enquanto a poeira se assentava, ele viu Rafael cair ao lado de Yara, a expressão de horror em seu rosto. Você está com eles? A incredulidade tremeu nas cordas vocais de Rafael. Mas antes que alguém pudesse responder, o chão se fendeu, e uma nova onda de figuras encapuzadas surgiu da escuridão, mais numerosas do que nunca. Uma explosão de energia se espalhou, e Yara desabou, um brilho intenso a envolvendo. O que antes era proteção, agora parecia uma prisão. Victor, não! A verdade é muito mais sombria. Você precisa entender. Ela gritou, a voz repleta de desespero, enquanto a luz pulsava de seu corpo. Eu sou uma guardiã, e você é minha chave. Mas o que aqueles relatos significavam? Era uma batalha por poder, muito além do que ele poderia imaginar. Rafael olhou de volta para Victor, seu olhar agora preenchido com uma outra compreensão. Ele não pode saber. Não pode saber o quê? Victor gritou, o caos se intensificando ao seu redor, vozes se misturando, gritos, lágrimas, correria. A verdade! A mulher desconhecida gritou de sua posição enquanto as energias combatiam em um festival sobrenatural de luz e trevas. Você é a razão do que aconteceu. Você deve escolher. Então, momentos antes de tudo desmoronar, Yara deixou escapar um sussurro final, e Victor finalmente entendeu. O brilho que emanava dela não era apenas mágico, era uma manifestação de algo mais profundo, um poder ancestral, conectado a ele. E no instante seguinte, uma nova onda de dor atravessou o corpo de Victor. Ele agarrou a cabeça, o mundo em volta dele transformando-se numa espiral de luz e trevas. O que estava acontecendo? Era paixão ou desespero que o arrastava para a incerteza? E com isso, a identidade de tudo o que ele conheceu estava se esvaindo em um borrão. Victor, a decisão! A voz de Yara ecoou, e antes que pudesse reagir, um clarão ofuscante preencheu a praça, até onde ele estava disposto a ir para entender essa nova realidade. O passado e o presente colidiam, e as sombras da verdade se tornavam mais sombrias. A única coisa que ainda permanecia era a incerteza. O que mais estava por vir? E qual destino brutal os aguardava nesta dança de segredos e revelações onde não havia retorno? O tempo parecia ter parado enquanto a luz emanava da essência de Yara, envolvendo a praça como um manto brilhante. Mas no meio desse momento mágico e aterrorizante, algo se quebrou. Uma explosão maior do que todas as anteriores irrompeu. O céu clareou de modo abrupto, e a terra sob os pés de Victor e Yara tremeu com uma força implacável. E então tudo escureceu. Victor sentiu o chão desaparecer, e tudo ao seu redor virou um borrão. Era como se uma maré o puxasse para baixo, um abismo engolindo tudo o que conhecia.
O pânico tomou conta dele, e ao olhar para Yara, o medo se transformou em horror. Seus olhos não eram mais brilhantes. A luz que antes a cercava agora parecia quase opressiva, como se estivesse se desfazendo em uma nuvem de sombras. "Victor, levante-se!" gritou Yara. A urgência na voz dela era palpável, mas algo estava errado. Quando ele tentou se aproximar, o ar ficou pesado, quase irrespirável. O homem ao lado dela, que se revelara como um aliado, agora tinha um sorriso de satisfação, como se estivesse esperando por aquele momento. "É hora da verdade." "Victor", ele disse, a voz serena, mas com um tom ameaçador. O chão sob eles começou a rachar, e uma onda de pânico percorreu a multidão ao redor. Pessoas começaram a correr em todas as direções, mas Victor estava paralisado. "O que você quer dizer com isso?" Ele gritou, o coração batendo no ritmo da confusão. E então, a revelação chocante que mudaria tudo. Naquele instante, Yara fez um movimento rápido, puxando algo do bolso. Um objeto metálico brilhou no meio da luz e sombras. Um crachá. "Victor, você precisa saber. Eu sou uma agente, e você foi meu alvo o tempo todo", ela revelou, a voz tremendo com cada palavra. "Meu trabalho era te observar. Você tem algo que eles querem, algo que eu não sabia como te contar." Victor ficou paralisado, suas emoções em um turbilhão. "O quê? Você estava me usando? Como você pôde?" As palavras saíram como um sussurro, a traição cortando mais fundo que qualquer dor física. Seu mundo desmoronou, e a conexão que sentia por ela começou a se desfazer em 1000 pedaços. O homem ao lado dela deu um passo à frente. "Você não tem ideia do que acontece, Victor. Yara estava aqui para proteger você, mas também para descobrir a verdade sobre sua linhagem. Ela não pode falhar." As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma horrível. A ligação ancestral, o símbolo no pescoço que compartilhavam. Tudo fazia sentido, mas a traição era insuportável. Vídeos de sua infância, dos quais ele sempre se lembrou, misturando-se com a ideia de estar sob vigilância. "Yara, como você pode olhar nos meus olhos e mentir para mim?" Seu coração disparava, a dor quase o derrubando. "Victor, eu não sabia no início. O sentimento se tornou real. Mas agora, você precisa entender que há algo maior em jogo. Eles querem destruir você." Yara defendeu-se, mas o desespero em sua voz não resultava em conforto. Ele piscou, tentando encontrar a verdade entre suas palavras, mas tudo parecia nebuloso. A tensão crescia em meio ao caos. "Além disso, você tem que saber, eles não são os únicos. Há outro lado. Existe uma facção revolucionária que deseja acabar com essa guerra de poder. E Victor, você é a chave disso tudo." As palavras dela estavam carregadas de peso, como pedras rolando pela encosta. Mas antes que ele pudesse processar tudo, um grito ecoou. Uma figura conhecida emergiu do tumulto. Era Rafael. "Victor, vá! Não confie nela!" Ele parecia transtornado, o olhar de quem já deu tudo por um amigo. "Ela é uma manipuladora, apenas uma fantoche." A multidão hesitou, e o chão abaixo deles desmoronou. O carnaval de apreciações e advertências girou em torno de Victor, que se viu em meio a dois mundos que colidiam. Ao mesmo tempo, a verdade que Yara havia revelado mudava completamente a sua percepção dela. Se era verdade que ele era uma chave, ele também era um troféu, um alvo em jogo de poder. Com a confusão atingindo seu auge, Victor olhou para Yara, que agora tinha o semblante de alguém que havia perdido tudo. "Se eu sou a chave, o que vão fazer comigo?" A voz dele ecoou, e a resposta que veio foi um silêncio ensurdecedor. E a única coisa que Victor sabia era que nada seria como antes. Até onde estava disposto a ir para descobrir a verdade? A luta pelo poder só começava, e os segredos que cercavam a família Almeida eram mais profundos do que ele nunca poderia imaginar. O tempo corria, e ele estava prestes a ser dividido entre o amor e a traição. Victor sentiu o chão tremer sob seus pés, tudo ao seu redor se transformando em caos.
Yara, agora mais do que uma irmã, revelava-se também uma guardiã. Eu nunca quis te machucar, Victor. Eu só queria proteger você. A voz dela estava embargada, e ele via angústia nos olhos dela. Os homens encapuzados se aproximavam, e a multidão entrava em desespero. Vá, Victor. Você precisa ir. Yara gritou, sua mão apertando a dele com força. O desespero dela o atingiu como um soco no estômago. Avance! As palavras ecoaram em sua mente, segurando-o em um conflito interno intenso. Mas o que ele faria? Confiaria em Yara, que tinha jogado esse jogo de manipulação? Ou fugiria atrás de Rafael, que gritava, você é mais importante que isso, sai agora! A batalha não era apenas entre eles. Era maior, mais profunda. Ele precisava decidir. Se eu sou realmente uma chave, quero entender a fechadura que me segura. A determinação ergueu-se dentro dele. Ele enfrentou Yara, seu olhar agora feroz. Eu quero lutar ao seu lado, não contra você. A tensão aumentou. Yara hesitou e os olhos dela brilharam. Então vamos, o tempo é curto. Ela virou-se para o homem encapuzado, um sussurro de poder emanando dela. Você não pode nos deter. Uma onda de energia explodiu entre eles, como um relâmpago, separando a multidão em dois grupos. As vozes se misturavam em clamor, mas agora Victor entendia. Era uma luta pela sobrevivência, pela verdade que ele desejava ardentemente desvendar. Ele olhou para Rafael, depois para Yara. Se vamos fazer isso, vamos juntos! As sombras sussurravam ao redor enquanto a energia da luz de Yara crescia. Havia uma beleza nas chamas que queimavam entre eles. As figuras encapuzadas hesitaram. E nesse momento de fraqueza, todo mundo pareceu parar. Vão para a queda ou para a glória. Eu os deixarei escolher. O homem disse, seus olhos fixos em Victor, um desafio oculto em sua expressão. Os outros atrás dele gesticulavam, nervosos, mas subitamente o clima mudou. Corram! Uma figura familiar apareceu entre a fumaça. Era a mulher que tinha clamado pela verdade antes. Victor! Yara! O tempo está se esgotando! E enquanto a multidão se espalhava, Victor percebeu algo. Não posso deixar meu passado me consumir. Preciso enfrentar o que sou. E assim, ele se virou para Yara. Vamos juntos, para a verdade! As palavras ecoaram, e em um instante eles se uniram. Uma energia explosiva iluminando a escuridão. O que deveria ser um momento de terror, agora estava carregado de esperança. E assim, eles avançaram, prontos para enfrentar o que viesse. Mas no fundo, as sombras ainda aguardavam em silêncio, preparando-se para contra-atacar. O futuro era incerto, mas eles estavam prontos para lutar. Não havia mais volta. Victor e Yara eram mais do que apenas uma história trágica. Eram o início de algo novo, algo que desafiaria o próprio destino. E agora, com a luta apenas começando, uma nova pergunta pairava no ar. Até onde eles iriam para descobrir o que realmente os unia? Antes de nos despedirmos, tem um pedido sério. Se você quiser mais histórias como essa, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nada. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. E não esqueçam, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Estou ansioso para ver o que vocês acham. Por último, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho fantástico. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.